Um pai solteiro foi enganado em um encontro às cegas com uma garola cadeirante que parecia interesseira, mas o que ela disse o deixou em lágrimas. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O sol da manhã de sábado filtrava-se através das folhas da mangueira centenária que sombreava a garagem, criando um jogo de luz e sombra sobre o Corsa Prata, que Ricardo Mendes lavava com a mesma meticulosidade de sempre. Aos 42 anos, ele havia transformado esse ritual em algo quase sagrado. 1 hora e meia dedicada exclusivamente ao carro, enquanto o mundo ao seu redor despertava com o barulho familiar do bairro da Muca. "Pai, o café está esfriando na mesa!" gritou Larissa da janela do segundo andar da casa geminada. Aos 15 anos, a adolescente havia herdado os olhos castanhos da mãe e a teimosia do pai, características que se intensificaram desde que ficaram sozinhos. Ricardo acenou com a mão enluvada, sem desviar a atenção da roda que esfregava com vigor excessivo. O aroma do pão de açúcar da padaria São Benedito, na esquina da rua Bresser, misturava-se com o cheiro de sabão automotivo e gasolina que impregnava suas roupas de trabalho. Ricardo era mecânico há 20 anos. Tinha as mãos calejadas e um jeito direto de falar que refletia sua origem operária. Nascido e criado naquelas ruas de paralelepípedo, conhecia cada vizinho, cada comércio, cada árvore do quarteirão. "Bom dia, seu Ricardo!" cumprimentou Dona Conceição, a vizinha de 60 anos que varria a calçada com a mesma dedicação religiosa. "Que brilho no carro, hein? Parece novo." "Bom dia, Dona Conceição. É tratando bem que dura mais, né?" respondeu ele, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Há 3 anos, desde o acidente que levou Marina, sua esposa, esse sorriso havia se tornado um esforço consciente, uma máscara social que usava para não preocupar a filha ou os vizinhos. Ricardo mergulhou a esponja no balde d'água, observando as bolhas de sabão se desfazerem lentamente. Cada movimento era calculado, parte de uma rotina que havia se tornado sua âncora emocional. Segundas, terças e quartas, na oficina mecânica do seu Antônio. Quintas-feiras, supermercado extra da Radial Leste com Larissa. Sextas, pizza e filme em casa. Sábados, lavar o carro e limpar a casa. Domingos, missa das 9 na Igreja do Sagrado, coração e almoço com a sogra. A estrutura era reconfortante, previsível, segura. Não havia espaço para surpresas, decepções ou abandonos. Não havia espaço para repetir a dor devastadora de acordar numa manhã de quinta-feira comum e receber um telefonema do Hospital das Clínicas dizendo que sua vida havia acabado num cruzamento da Avenida Paulista. "Pai, sério, o café vai ficar intragável se você não subir agora", insistiu Larissa, agora debruçada no peitoril da janela, com os cabelos desarrumados do sono e uma camiseta desbotada do Corinthians. "Já vou, princesa, só mais 5 minutinhos." Mas não eram apenas 5 minutos. Ricardo sabia que estava procrastinando o momento de entrar em casa, de sentar-se à mesa da cozinha, onde o lugar de Marina ainda permanecia eternamente vazio. 3 anos depois, ainda não conseguia tirar a terceira cadeira ou mudar a disposição dos pratos. Era como se, mantendo tudo exatamente igual, ela pudesse voltar a qualquer momento, reclamando do café frio e perguntando sobre os planos do fim de semana. O celular tocou no bolso da bermuda. Era Solange, sua cunhada, irmã de Marina. Ricardo suspirou profundamente antes de atender, já imaginando o motivo da ligação. "Oi, Sol." "Ricardo, meu querido, como você está? E a Larissa?" "Estamos bem, Sol, tudo na mesma." Ele conhecia esse tom meloso da cunhada. Era o prelúdio de mais uma tentativa de ajudá-lo a seguir em frente. "Olha, eu não queria te incomodar no seu sábado sagrado de lavar carro", começou Solange, com aquela risada forçada que usava quando estava prestes a insistir em algo que ele não queria ouvir. "Mas a festa junina da paróquia é hoje à noite, e eu estava pensando..." "Não, Sol."
A resposta veio automática, antes mesmo dela terminar a frase. Você nem sabe o que eu ia falar. Sei sim, você quer me apresentar para alguém. Já falei 1000 vezes que não estou interessado. Ricardo, meu amor, você tem 42 anos. A Marina não ia querer você trancado em casa pelo resto da vida. A Larissa precisa de uma figura feminina, de uma... A Larissa tem você, tem a avó Marina, tem as tias. Ela não precisa de mais ninguém. Ricardo apertou o punho em torno da esponja, fazendo a água escorrer entre seus dedos. E eu também não. Escuta aqui, seu teimoso. A voz de Solange ficou mais firme. Você acha que está protegendo vocês dois, mas está... se escondendo do mundo. A vida continua, Ricardo. A Marina ia ficar brava de ver você assim. O nome da esposa, pronunciado com tanta naturalidade, sempre o atingia como um soco no estômago. Ricardo fechou os olhos, lembrando-se da última conversa que tiveram, na manhã daquele maldito dia. Marina reclamando que ele nunca queria sair, que estavam se isolando demais, que precisavam conhecer pessoas novas. Hoje não, Sol. Talvez outro dia. Não me venha com... Talvez outro dia. Eu já falei para a Francisca que você ia aparecer. Ela é professora aposentada, muito educada, perdeu o marido também. Vocês vão ter muito em comum. Francisca? Ricardo franziu a testa. Você já marcou um encontro sem me perguntar? Não é um encontro, é uma festa da igreja, pelo amor de Deus. Vai ter quentão, forró, pescaria. Leva a Larissa junto, vai ser divertido. Larissa apareceu na porta da garagem descalça e com o cabelo preso num coque desarrumado, segurando uma caneca de café fumegante. Com quem você está falando? Perguntou curiosa, notando a expressão tensa no rosto do pai. Ricardo cobriu o microfone do telefone. Tia Solange, quer que a gente vá numa festa hoje à noite. Que festa? Os olhos de Larissa se iluminaram. Ela raramente saía de casa além da escola e das visitas obrigatórias à avó. Festa junina da igreja, mas não vamos, já falei que... Por que não, pai? Larissa se aproximou, baixando a voz. Faz tempo que a gente não sai para se divertir. Sempre é só casa-trabalho, casa-trabalho. Ricardo olhou para a filha, vendo pela primeira vez em meses um brilho de expectativa em seus olhos. Desde o acidente, ela havia se tornado uma adolescente séria demais para a idade, assumindo responsabilidades domésticas e emocionais que não deveriam ser suas. Talvez Solange tivesse razão sobre, pelo menos uma coisa, Larissa merecia se divertir. Ricardo, você ainda está aí? Gritou Solange do telefone. Ele suspirou, olhando alternadamente para a filha esperançosa e para o carro impecavelmente limpo, símbolo de sua rotina controlada e previsível. Que horas começa a festa, Sol? Às 7. Eu passo para buscar vocês às 6:30. A alegria na voz da cunhada era palpável. Você não vai se arrepender, Ricardo. Eu prometo. Enquanto desligava o telefone, Ricardo não conseguia decidir se sentia alívio ou pânico. Há 3 anos, sua maior preocupação era proteger a si mesmo e a filha de qualquer possibilidade de nova dor. Mas olhando para Larissa, que já corria para dentro de casa falando sobre que roupa usar, percebeu que talvez estivesse protegendo tanto que havia esquecido de viver. O cheiro do quentão e o som do forró o aguardavam em algumas horas. E uma tal de Francisca, professora aposentada, que Solange garantia que seria perfeita para ele. Ricardo não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente e que a pessoa que conheceria naquela noite traria consigo segredos que conectariam presente, passado e futuro de maneiras que sua mente organizada jamais poderia imaginar. O pátio da paróquia São José estava decorado com bandeiras coloridas que tremulavam sob a brisa morna de junho. Fogueiras crepitavam nos cantos do espaço, espalhando o aroma de madeira queimada que se misturava ao cheiro de pipoca doce, paçoca
e quentão. O som do sanfoneiro ecoava entre as barracas improvisadas, onde voluntários vendiam comidas típicas para arrecadar fundos para a reforma do teto da igreja. Ricardo ajustou a camisa social azul marinho que Larissa havia insistido para ele usar, sentindo-se desconfortável com o tecido que parecia mais formal que suas habituais camisetas da oficina. Ao lado dele, a filha observava, tudo com olhos curiosos, usando um vestido florido que pertencera a Marina e que agora lhe servia perfeitamente. "Relaxa, pai. Você está mais tenso que corda de violão", sussurrou Larissa, disfarçando um sorriso enquanto acerava uma barraca de doces caseiros. "Não estou tenso. Só não gosto de multidão", murmurou Ricardo, enfiando as mãos nos bolsos da calça e procurando Solange com o olhar. A cunhada havia desaparecido assim que chegaram, alegando que ia buscar refrigerante. Mas Ricardo suspeitava que estava preparando o terreno para o encontro com a tal Francisca. Ele imaginou uma senhora de cabelos grisalhos, óculos de grau, cardigan de lã e conversas sobre plantas ou receitas de bolo. Não que houvesse algo errado com isso, mas sua mente já estava criando desculpas educadas para encurtar qualquer interação. "Ricardo, aqui!" A voz de Solange cortou o ar, vinda da direção da barraca de quentão. Ele suspirou profundamente, segurou a mão de Larissa e se dirigiu para lá, preparando mentalmente frases de cortesia. Mas quando contornou uma família que disputava uma pescaria de latinhas, parou abruptamente. Ao lado de Solange estava uma mulher em cadeira de rodas. Ela aparentava ter cerca de 35 anos, cabelos castanhos cacheados, presos num rabo de cavalo baixo, e usava uma blusa verde água que realçava seus olhos expressivos. Suas mãos delicadas seguravam uma caneca de quentão fumegante e ela conversava animadamente com a cunhada, gesticulando de forma natural e espontânea. "Francisca, este é meu cunhado Ricardo e esta é a Larissa", anunciou Solange com um sorriso que tentava disfarçar o constrangimento. Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos, processando a diferença entre suas expectativas e a realidade. Francisca estendeu a mão com um sorriso genuíno, aparentemente alheia ao desconforto dele. "Oi, Ricardo. Solange me falou tanto sobre você que sinto que já te conheço." Sua voz era suave, mas tinha uma firmeza que denotava confiança. "E você deve ser a famosa Larissa. Sua tia disse que você é a melhor aluna da turma." "Oi", respondeu Larissa, mais à vontade que o pai. "A senhora é professora?" "Era. Me aposentei no ano passado, depois de 20 anos, dando aula de história no ensino médio. Agora trabalho como fisioterapeuta numa clínica na Liberdade." "Fisioterapeuta?" Ricardo finalmente encontrou a voz, embora soasse mais áspera que o normal. "Sim. Faço reabilitação com pessoas que tiveram lesões na coluna, acidentes vasculares. Adoro o que faço." Francisca tomou um gole do quentão, mantendo o olhar firme no dele. "Solange diz que você é mecânico. Deve ser interessante trabalhar com as mãos, criar e consertar coisas." É sim." Ricardo se sentiu um idiota pela hesitação, mas não conseguia parar de encarar a cadeira de rodas. Todas as suas preconcepções sobre a noite haviam desmoronado em segundos. Solange, percebendo a tensão crescente, interveio rapidamente. "Por que vocês não vão buscar um quentão? Eu fico aqui com a Larissa e mostro a ela as barracas." "Pai, eu quero tentar a pescaria", disse Larissa, claramente percebendo que o pai precisava de um momento para se recompor. "Tudo bem, princesa. Fica com a tia Sol. Nós vamos ali e já voltamos." Enquanto caminhavam, ou melhor, enquanto Ricardo caminhava e Francisca manobrava habilmente a cadeira entre as pessoas, ele se sentia cada vez mais desconfortável. Não sabia se deveria oferecer ajuda, se deveria comentar algo sobre a condição dela, ou se deveria fingir que não havia notado nada. "Você está bem?"
perguntou Francisca, quando chegaram à barraca do quentão. Parece que engoliu um sapo. Desculpa, Solange não me disse que eu uso cadeira de rodas. Francisca arqueou uma sobrancelha, mas seu tom não era hostil, apenas direto. Ela provavelmente achou que você fugiria correndo se soubesse. Não é isso, Ricardo protestou, embora soubesse que havia uma pitada de verdade na observação dela. É que eu não estava esperando só isso. E agora que sabe, vai embora? A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo olhou para ela, realmente olhou, e viu uma mulher atraente, inteligente, que o encarava com uma mistura de desafio e curiosidade. Não havia autocomiseração em seus olhos, nem a fragilidade que ele estupidamente havia associado à sua condição. Não, respondeu, surpreendendo a si mesmo, com a sinceridade. Não vou embora. Ótimo. Então me compra um quentão e para de me olhar como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Apesar da tensão, Ricardo esboçou o primeiro sorriso genuíno da noite. Você é sempre tão direta assim? Sempre. A vida é curta demais para rodeios. Francisca aceitou a caneca que ele lhe ofereceu, seus dedos roçando brevemente os dele. E você? É sempre tão nervoso assim ou é só comigo? Não sou nervoso, mentiu ele. Só não saio muito. Desde que minha esposa morreu, eu e Larissa ficamos mais em casa. Solange me contou. Sinto muito pela sua perda. A voz dela se suavizou, sem vestígios de pena, apenas compreensão genuína. Deve ser difícil criar uma adolescente sozinho. Ela é uma boa menina. Nunca me deu trabalho. Ricardo tomou um gole do quentão, sentindo o líquido quente queimar a garganta. E você? Tem filhos? Não. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Minha vida sempre foi complicada demais para relacionamentos sérios. Complicada como? Francisca hesitou por um momento, girando a caneca entre as mãos. Digamos que nem sempre usei cadeira de rodas. E quando sua vida muda drasticamente, você aprende que a maioria das pessoas não está preparada para lidar com a realidade. Você nasceu... Ricardo começou a perguntar, mas se interrompeu, percebendo que a questão poderia ser invasiva. Não, acidente, há 20 anos. A resposta veio seca, final, como quem fechava uma porta. Mas não é sobre isso que quero conversar numa festa junina. Conta mais sobre a Larissa. Solange disse que ela quer fazer faculdade de veterinária. A mudança de assunto foi abrupta, mas Ricardo aceitou o redirecionamento. Enquanto falava sobre os sonhos da filha, seus medos sobre o futuro dela, os desafios financeiros de uma possível faculdade, percebia que Francisca ouvia com atenção, genuína, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo comentários pertinentes. É uma área linda, veterinária. Eu sempre admirei pessoas que dedicam a vida a cuidar de outros seres. Francisca observou Larissa, que ria alto enquanto tentava fisgar um peixe de plástico na pescaria. Ela tem sorte de ter um pai que apoia seus sonhos. Faço o que posso. Marina sempre disse que... Ricardo parou abruptamente, percebendo que havia mencionado a esposa falecida novamente. Você pode falar dela comigo, sabe? Não vou derreter. Francisca tomou outro gole do quentão, mantendo o olhar no rosto dele. Imagino que ela fosse uma mulher especial para ter criado uma filha tão doce e ter se casado com alguém tão dedicado. Ela era professora também de português. Adorava livros, música. A voz de Ricardo se suavizou involuntariamente. Sempre dizia que eu trabalhava demais, que precisávamos sair mais, conhecer pessoas novas. Parece que ela tinha razão. Tinha. Sobre muita coisa. Ricardo olhou ao redor, observando as famílias se divertindo, as crianças correndo entre as barracas, os casais dançando forró ao som da sanfona. Mas depois que ela partiu, saímos do mundo. Era mais fácil assim. Mais seguro, você quer dizer. A observação o atingiu como uma flecha. Certeira. É mais seguro.
Compreendo. Também já me escondi do mundo por um tempo. Francisca terminou seu quentão e colocou a caneca vazia no balcão da barraca. Mas descobri que a vida acontece mesmo quando a gente não está prestando atenção. E às vezes, quando menos esperamos, ela nos apresenta pessoas que valem a pena conhecer. Naquele momento, com o som do forró ao fundo e o cheiro de quentão no ar, Ricardo se deu conta de que havia passado a última meia hora conversando naturalmente com uma mulher, sem pensar em Marina, sem se sentir culpado, sem querer fugir para a segurança de sua rotina controlada. E isso o assustava tanto quanto o atraía. 3 semanas haviam se passado desde a festa junina, e Ricardo se pegava pensando em Francisca com uma frequência que o incomodava. Durante o expediente na oficina, enquanto trocava o óleo de um Gol ou ajustava os freios de uma Kombi, sua mente voltava à conversa que tiveram, ao jeito direto dela de falar, aos olhos que pareciam enxergar através das palavras não ditas. Solange havia conseguido seu número de telefone, apenas para vocês, marcarem um café, nada demais. Mas Ricardo ainda não. Havia ligado. Todas as manhãs, depois de tomar café e levar Larissa à escola, olhava para o papel amarrotado, grudado na geladeira com os dígitos anotados, com a caligrafia impecável da cunhada, mas sempre encontrava uma desculpa para adiar. Pai, você vai ficar olhando esse telefone até quando? Perguntou Larissa numa tarde de sábado, enquanto fazia lição de casa na mesa da cozinha. Se você quer ligar para a Francisca, liga. Se não quer, joga fora esse papel. Não é tão simples assim, princesa. Por que não? Vocês conversaram bem na festa, eu vi. Ela parecia legal. Ricardo se serviu de outro café, evitando o olhar perspicaz da filha. É complicado. Complicado por quê? Porque ela usa cadeira de rodas? A pergunta direta o fez se virar abruptamente. Claro que não. O que você está pensando de mim? Então, por que não liga? Larissa fechou o caderno e o encarou com os braços cruzados, numa postura que lembrava dolorosamente Marina quando estava decidida a arrancar a verdade dele. Por quê? Ricardo hesitou, procurando palavras para explicar medos que nem ele mesmo compreendia completamente. Porque não sei se estou pronto para conhecer pessoas novas. É diferente. Diferente de quê? De quando? Eu era jovem, solteiro. Agora eu tenho você, tenho responsabilidades, tenho... Ele parou percebendo que estava se enrolando. Medo, completou Larissa com a sabedoria cruel dos 15 anos. Você tem medo de gostar dela e de dar errado. Antes que Ricardo pudesse responder, o telefone tocou. Era Solange. Ricardo, meu querido, como você está? Escuta, eu estava conversando com a Francisca ontem e ela comentou que vocês não se falaram desde a festa. Sol, não me venha com desculpas. A mulher está interessada. Você gostou dela, qual é o problema? A voz da cunhada tinha aquele tom de impaciência, que usava quando achava que ele estava sendo teimoso demais. Ela sugeriu que vocês se encontrassem no Parque Ibirapuera amanhã de manhã. Nada muito formal, só uma caminhada, um papo. Ricardo olhou para Larissa, que fazia gestos encorajadores com as mãos. Tá bom, Sol. Que horas? 10 da manhã no portão da Avenida Paulista. E Ricardo, vai com calma, ela é uma mulher especial. No domingo seguinte, Ricardo chegou ao parque 15 minutos adiantado, vestindo uma camisa polo azul clara e a calça jeans que Larissa havia aprovado, depois de rejeitar 3 opções. Encontrou Francisca já esperando perto do portão, usando uma blusa amarela que contrastava lindamente com seus cabelos soltos ao vento. Pontual. Gosto disso, disse ela sorrindo. Pensei que você tivesse desistido de me conhecer melhor. Desculpa não ter ligado antes. Andei meio ocupado. Claro. O tom dela era neutro, mas Ricardo percebeu uma pontada de decepção nos olhos dela. Bem, já que estamos aqui, que tal conhecermos o parque? Começaram a caminhar pelos caminhos asfaltados.
Francisca manobrando a cadeira com facilidade, enquanto Ricardo ajustava o passo ao lado dela. O parque estava cheio de famílias, aproveitando o domingo ensolarado. Crianças correndo, casais namorando nos bancos, grupos de amigos fazendo piquenique na grama. "Você vem sempre aqui?" perguntou Ricardo, tentando puxar conversa. "Aos domingos, quando posso. Gosto de observar os pássaros." Francisca apontou para uma árvore próxima, onde um bem-te-vi cantava alegremente. "Aprendi a identificar várias espécies. Quando você passa muito tempo observando pela janela, desenvolve certas habilidades." A frase carregava um peso que Ricardo não conseguiu ignorar. "Você ficou muito tempo restrita?" 2 anos. Depois do acidente, precisei reaprender muita coisa. Andar. Ou melhor, me locomover, trabalhar, viver. Francisca parou a cadeira perto de um lago, onde patos nadavam tranquilamente. "Mas não é sobre isso que quero falar. Conta mais sobre seu trabalho. Deve ser satisfatório consertar coisas, deixá-las funcionando novamente." Sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Por que param de funcionar? Como fazer elas voltarem ao normal? Ricardo se sentou num banco próximo, ficando na altura dela. Marina sempre brincava que eu tratava melhor os carros que as pessoas. E era verdade. Talvez. Carros são previsíveis. Você mexe na peça certa, eles voltam a funcionar. Pessoas são complicadas. E você não gosta de complicações. Não era uma pergunta, era uma constatação. Ricardo se sentiu exposto, como se ela tivesse lido um manual sobre sua personalidade. "Não gosto de surpresas", admitiu. "Gosto de saber o que esperar, de ter controle sobre as situações." Deve ter sido difícil perder sua esposa, então. A maior surpresa ruim da sua vida. A observação o atingiu como um soco. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, observando uma família que alimentava os patos com pedaços de pão. Desde então, eu e Larissa vivemos numa rotina bem estruturada. É melhor assim. Melhor para quem? Para nós dois. Tem certeza? Francisca se virou na cadeira para encará-lo. Ou é melhor para você, que não precisa se arriscar a sofrer de novo? A pergunta o irritou. Você não me conhece bem o suficiente para fazer esse tipo de julgamento. Você tem razão, não conheço. Francisca não pareceu abalada pela rispidez dele. Mas conheço pessoas que se protegem tanto da dor que esquecem de viver. Já fui uma delas. E agora? Agora você vive plenamente? Havia uma ironia cruel na pergunta, e Ricardo se arrependeu imediatamente ao ver a expressão que passou pelo rosto dela. Mais que antes, sim. A voz de Francisca ficou fria. Aprendi que limitações físicas não são nada perto das limitações emocionais que impomos a nós mesmos. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo percebeu que havia sido grosseiro, mas não sabia como se desculpar sem soar condescendente. Francisca, por sua vez, olhava fixamente para o lago, com os lábios apertados numa linha fina. Olha, eu não quis, começou ele. Não precisa se explicar. Já entendi que tipo de pessoa você é. Francisca começou a manobrar a cadeira, preparando-se para ir embora. Obrigada pela caminhada, foi esclarecedora. Francisca, espera. Mas ela já estava se afastando, movendo a cadeira com movimentos precisos e decididos. Ricardo ficou parado no banco, vendo-a desaparecer entre as árvores, sentindo-se ao mesmo tempo aliviado e arrependido. Quando chegou em casa, Larissa estava assistindo televisão na sala. E aí, pai, como foi o encontro? Foi ok. Ricardo se jogou no sofá ao lado da filha, evitando seu olhar curioso. Só ok? Que cara é essa? Que cara? Cara de quem fez alguma besteira. Larissa pausou a TV e se virou para ele. O que você fez? Ricardo suspirou, passando as mãos pelo cabelo.
Contou para a filha sobre a conversa, sobre como se sentiu pressionado pelas observações de Francisca, sobre como acabou sendo indelicado. Pai, você é um idiota, disse Larissa sem rodeios. Oi? A mulher estava tentando te conhecer melhor, te fazendo pensar sobre sua vida, e você atacou a limitação física dela? Que coisa feia! Não foi bem assim. Foi sim! Você ficou na defensiva porque ela tocou numa ferida, aí resolveu atacar de volta. Larissa balançou a cabeça decepcionada. A mamãe ficaria envergonhada de você. A observação doeu mais que qualquer bronca. Ricardo sabia que Larissa tinha razão. Sabia que havia se comportado como um covarde cruel. Mas admitir isso significaria admitir que Francisca também estava certa sobre suas limitações emocionais. Talvez seja melhor assim, murmurou. Talvez não seja uma boa ideia mesmo. Talvez você devesse parar de ter tanto medo e tentar pedir desculpas a ela, replicou Larissa. Mas acho que você não tem coragem nem para isso. Naquela noite, Ricardo ficou acordado até tarde, repensando a conversa no parque. As palavras de Francisca ecoavam em sua mente. Limitações emocionais que impomos a nós mesmos. Odiava admitir, mas ela estava certa. Ele havia se escondido atrás da dor da perda, da responsabilidade de pai solteiro, do medo de novos abandonos. Mas agora era tarde demais. Havia queimado a ponte antes mesmo de atravessá-la. Ou, pelo menos, era isso que pensava. 2 semanas se passaram em um silêncio pesado que pairava sobre a casa como uma nuvem de tempestade. Ricardo mergulhou ainda mais fundo em sua rotina, trabalhando até mais tarde na oficina e evitando qualquer conversa que pudesse levar ao assunto Francisca. Larissa, por sua vez, oscilava entre períodos de silêncio eloquente e comentários ácidos sobre a burrice do pai. A tia Sol ligou ontem, anunciou Larissa numa manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café da manhã. Disse que a Francisca perguntou por você. Ricardo quase engasgou com o pão de açúcar. Perguntou o quê? Se você estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Larissa untava geleia na torrada com movimentos deliberadamente lentos. A tia Sol ficou sem graça de explicar que você é só um covarde mesmo. Larissa, é verdade, pai. Você magoou a mulher e nem teve a decência de pedir desculpas. A adolescente o encarou com uma firmeza que lembrava cada vez mais Marina. Sabe o que eu acho? Acho que você gostou dela. Gostou de verdade. E isso te apavorou. Ricardo se levantou abruptamente, pegando a chave do carro. Vamos, você vai se atrasar para a escola. Não mudando de assunto, que você vai escapar dessa conversa para sempre, murmurou Larissa, mas pegou a mochila e o seguiu. O trajeto até a escola foi tenso e silencioso. Quando pararam em frente ao Colégio São Francisco, Larissa não desceu imediatamente do carro. Pai, posso te fazer uma pergunta séria? Claro, princesa. Você acha que a mamãe ia querer que você ficasse sozinho para sempre? A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo ficou olhando para o movimento de estudantes entrando na escola, tentando encontrar palavras que não machucassem nem ele, nem a filha. Não sei, Larissa, é complicado. Não é complicado, é simples. Ela se virou no banco para encará-lo. A mamãe te amava, né? Quem ama quer que a pessoa seja feliz. Ela ia querer que você encontrasse alguém legal, que cuidasse de você, que fizesse você sorrir de novo. Você sente falta disso? De me ver sorrindo? Sinto. A voz de Larissa ficou pequena, vulnerável. Sinto falta do pai que cantava no chuveiro, que dançava com a mamãe na cozinha, que ria das próprias piadas ruins. Esse pai sério e carrancudo é um saco. Ricardo sentiu o peito apertar. Não havia percebido como sua tristeza estava afetando Larissa, como ela também havia perdido não apenas a mãe, mas a versão alegre do pai. Desculpa, princesa, eu não queria... Então faz alguma coisa. Larissa abriu a porta do carro, mas antes de sair, completou.
A Francisca parecia legal. E pelo jeito que você ficou nervoso só de ouvir o nome dela, aposto que você também achou. Naquela tarde, Ricardo estava terminando a troca de uma embreagem quando seu celular tocou. Era um número que não conhecia. Alô? Ricardo? É a Francisca. O coração dele disparou. Oi, Francisca. Olha, eu sei que nosso último encontro não terminou muito bem, mas preciso te pedir um favor. Um favor? É sobre a Larissa. A Solange me contou que ela quer fazer veterinária. E acontece que minha sobrinha, a Amanda, está no último ano do curso na USP. Pensei que talvez elas pudessem conversar para a Larissa ter uma ideia real do que esperar. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. Francisca estava ligando depois de tudo que aconteceu, não para falar sobre eles, mas para ajudar Larissa. Ricardo, você está aí? Estou sim. É muito gentil da sua parte. Tenho certeza que a Larissa adoraria conversar com sua sobrinha. Ótimo. A Amanda sugeriu que vocês viessem aqui em casa no sábado à tarde. Ela pode mostrar alguns livros, falar sobre o estágio, essas coisas. Se você quiser, claro. Claro que quero. Larissa vai ficar empolgada. Perfeito. Você tem como anotar o endereço? Francisca deu o endereço de um apartamento na Vila Madalena. Quando desligou, Ricardo ficou olhando para o telefone, tentando decifrar os sentimentos confusos que a ligação havia despertado. Ela havia sido educada, mas distante, prestativa, mas impessoal. Como se fosse apenas uma conhecida fazendo um favor, não alguém com quem havia compartilhado conversas íntimas. Pai, que cara é essa? Perguntou Larissa quando ele chegou em casa e contou sobre a ligação. Que cara? Cara de quem não sabe se ficou feliz ou triste. Estou feliz por você, princesa. Vai ser bom você conversar com alguém que faz o curso que você quer. E você? Vai ser bom você rever a Francisca? Não é sobre mim, é sobre você. Larissa suspirou, exasperada. Pai, você é impossível. No sábado à tarde, Ricardo e Larissa subiram até o apartamento de Francisca no quarto andar de um prédio bem conservado na Vila Madalena. Quando ela abriu a porta, Ricardo se surpreendeu com a decoração. O apartamento era amplo, adaptado para cadeira de rodas, com móveis modernos e uma vista linda da cidade através das janelas grandes. Entrem, por favor. A Amanda está ansiosa para conhecer você, Larissa. A sobrinha de Francisca era uma jovem alegre de 22 anos, cabelos curtos e olhos brilhantes de quem falava de algo que amava. Ela levou Larissa para o quarto, onde havia espalhado livros, apostilas e fotos de estágios em clínicas veterinárias. Ricardo ficou na sala com Francisca, sentindo-se desconfortável com o silêncio que se instalou entre eles. Obrigado por isso, disse finalmente. Significa muito para ela. Imagino. É difícil escolher uma profissão sem conhecer a realidade dela. Francisca se serviu de um café que estava numa garrafa térmica sobre a mesa. Quer? Por favor. Ela preparou uma xícara e a estendeu a ele. Quando Ricardo se aproximou para pegar, notou várias fotografias emolduradas na estante atrás do sofá. Uma delas chamou sua atenção. Francisca jovem, em pé, sorrindo ao lado de uma mulher que lhe pareceu familiar. Posso perguntar? Começou apontando para a foto. Era minha melhor amiga na adolescência, Marina Santos. A voz de Francisca ficou suave, nostálgica. Perdemos o contato depois do colegial, mas guardei essa foto de quando fizemos 18 anos. O sangue de Ricardo gelou. Marina, Santos? Sim. Por quê? Francisca seguiu seu olhar até a fotografia e empalideceu. Não me diga que... Marina Santos Mendes era meu sobrenome de casada.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Francisca ficou parada, segurando a xícara de café com mãos trêmulas, enquanto Ricardo tentava processar a coincidência impossível. Sua esposa era minha melhor amiga, sussurrou Francisca, mais para si mesma que para ele. Marina, minha Marina. Vocês se conheciam? A voz de Ricardo saiu rouca, carregada de emoção. Éramos inseparáveis no colegial. Perdemos contato quando ela foi para a faculdade. Eu fiquei trabalhando. Francisca colocou a xícara na mesa com mãos trêmulas. Como ela morreu? Acidente de carro. Um idiota passou no sinal vermelho na Avenida Paulista. 3 anos atrás? 3 anos e 2 meses. Francisca fechou os olhos como se tentasse processar uma dor antiga ressurgindo. Eu não sabia. Quando vi o nome dela no obituário do jornal, pensei que fosse outra pessoa. Marina é um nome comum. Do quarto chegavam as vozes animadas de Larissa e Amanda, discutindo sobre anatomia animal, completamente alheias ao drama que se desenrolava na sala. Por isso você me pareceu familiar na festa, murmurou Ricardo. Marina tinha fotos do colegial. Você estava em algumas delas? Francisca Oliveira, disse ela, como se estivesse se apresentando novamente. Fran, ela me chamava de Fran. Ela falava de você às vezes. Dizia que tinha uma amiga no colegial que era corajosa demais, que não tinha medo de nada. Ricardo se sentou pesadamente no sofá. Sempre imaginei como você seria hoje. Bem diferente do que ela imaginava, tenho certeza. Por que vocês perderam contato? Francisca hesitou, olhando para as próprias mãos. Coisas da vida, escolhas diferentes. Eu tomei alguns caminhos que talvez ela não aprovasse. Antes que Ricardo pudesse perguntar mais, Larissa apareceu na sala, radiante de empolgação. Pai! Amanda me contou sobre o estágio no zoológico. É incrível! E ela disse que posso acompanhar uma consulta na clínica onde ela trabalha. Que bom, princesa! Ricardo tentou disfarçar a perturbação, mas Larissa logo percebeu que algo estava diferente. Que foi? Vocês estão com cara estranha. Nada, amor, disse Francisca rapidamente. Seu pai e eu estávamos só conversando sobre coisas do passado. Mas Larissa não se convenceu. Durante o trajeto de volta para casa, ela bombardeou o pai com perguntas que ele não soube responder. Como explicar para uma adolescente de 15 anos que o universo às vezes pregava peças cruéis, conectando pessoas através de coincidências que pareciam impossíveis? Naquela noite, Ricardo ficou acordado até tarde, folheando um álbum de fotos antigo, procurando as imagens do colegial de Marina. E lá estava ela, Francisca jovem, sorrindo ao lado de sua futura esposa, sem imaginar que 20 anos depois, seus destinos se cruzariam novamente da forma mais inesperada possível. A vida, percebia agora, era muito mais complexa e interconectada do que sua mente organizada gostaria de admitir. A descoberta sobre a conexão com Marina havia mudado tudo, e ao mesmo tempo, nada. Nas 2 semanas seguintes, Ricardo se viu pensando constantemente em Francisca, mas agora os pensamentos vinham carregados de uma complexidade emocional que o deixava inquieto. Era como se a sombra de Marina tivesse se materializado entre eles, tornando qualquer interação futura ainda mais complicada. Francisca também não havia ligado. O silêncio entre eles se estendia como uma questão não resolvida, pesando sobre Ricardo sempre que olhava para as fotos antigas de Marina, ou quando Larissa perguntava, com crescente frequência, quando veriam Amanda novamente. Pai, você vai ficar enrolando até quando? Perguntou Larissa. Numa tarde de domingo, enquanto organizavam as ferramentas na garagem. A Francisca foi amiga da mamãe. Isso não é motivo para fugir dela, é motivo para conhecê-la melhor. Não estou fugindo de ninguém,
mentiu Ricardo, ajustando uma chave inglesa na bancada pela terceira vez. Está sim. E sabe por quê? Porque agora você tem medo que gostar dela seja como trair a mamãe. Larissa se apoiou na bancada, encarando o pai com aquela maturidade desconcertante que havia desenvolvido desde a morte da mãe. Mas é o contrário, pai. Se a mamãe gostava da Francisca, se elas eram amigas de verdade, então ela ia aprovar. Você não entende, Larissa, é complicado. O que eu entendo é que você está usando a mamãe como desculpa para ter medo de viver de novo. A observação atingiu Ricardo como uma bofetada. Ele parou de mexer nas ferramentas e olhou para a filha, vendo nela uma sabedoria que não deveria existir aos 15 anos. Desde quando você ficou tão esperta? Desde que precisei crescer rápido para cuidar de um pai teimoso. Larissa sorriu, mas havia tristeza nos olhos dela. Pai, eu também tenho medo. Medo de você conhecer alguém e essa pessoa não gostar de mim. Medo de tudo mudar, medo de esquecer a mamãe. Mas tenho mais medo ainda de ver você triste para sempre. Ricardo sentiu o peito apertar. Aproximou-se da filha e a abraçou, percebendo como ela havia crescido naqueles 3 anos de luto compartilhado. Você nunca seria esquecida, princesa. Não importa o que aconteça na minha vida. Eu sei, mas você precisa saber disso também sobre a mamãe. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão que vinha adiando há semanas. Pegou o telefone e discou o número de Francisca. Ela atendeu no 3º toque, com a voz cautelosa de quem não esperava a ligação. Francisca, é o Ricardo. Oi, Ricardo. Uma pausa. Tudo bem? Tudo. Escuta, eu estava pensando. Você gostaria de jantar comigo amanhã? Só nós dois. Acho que precisamos conversar sobre tudo isso. Outra pausa, mais longa. Sobre Marina, você quer dizer. Sobre Marina, sobre nós, sobre o que aconteceu no parque. Ricardo respirou fundo. Sobre o que eu deveria ter falado naquele dia e não falei. Você quer pedir desculpas? Quero, mas não só isso. Quero entender. Entender o quê? Como 2 pessoas podem se encontrar por acaso numa festa junina e descobrirem que suas vidas já estavam conectadas há 20 anos. Francisca ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo pensou que ela havia desligado. 7 horas, disse finalmente. Tem um restaurante japonês na Liberdade, o Nagumo. Você conhece? Encontro você lá. Na noite seguinte, Ricardo chegou ao restaurante 10 minutos antes do horário, vestindo a camisa social azul escura que Larissa havia escolhido depois de rejeitar outras 5 opções. O Nagumo era pequeno e aconchegante, com decoração tradicional japonesa e um ambiente reservado que parecia perfeito para conversas íntimas. Francisca chegou pontualmente às 7, usando um vestido verde escuro que realçava seus olhos e cabelos, presos num coque elegante. Ricardo se levantou para cumprimentá-la, sentindo-se desajeitado e nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Obrigado por ter vindo, disse ele, ajudando-a a se acomodar na mesa. Obrigada por ter ligado. Pensei que você não fosse fazer isso. Eles pediram o jantar em silêncio, folheando o cardápio mais por nervosismo que por indecisão. Quando o garçom se afastou, Ricardo respirou fundo e mergulhou na conversa que vinha ensaiando mentalmente há horas. Primeiro, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu no parque. Fui grosseiro, insensível, um idiota completo. Foi, concordou Francisca sem suavizar. Mas continua. Você estava certa sobre mim, sobre meus medos, sobre como me escondi atrás da perda da Marina. Ricardo girava o rache entre os dedos, evitando o olhar dela. Desde que ela morreu, construí uma vida onde nada pode me surpreender, me machucar ou me abandonar de novo. É mais fácil viver assim. Mais fácil, mas não é viver de verdade. Não é. Ele finalmente a olhou nos olhos. E você? Como foi descobrir que eu era casado com sua melhor amiga? Deve ter sido um choque.
Francisca suspirou, mexendo no molho de soja com os palitos. Foi mais que um choque. Foi como se o passado tivesse vindo me cobrar uma dívida que eu nem sabia que tinha. Dívida. Marina e eu, nossa amizade terminou mal, Ricardo. Muito mal. A voz dela ficou baixa, carregada de culpa. E quando soube que ela havia morrido, que vocês tinham uma filha juntos, que tinham sido felizes, me senti péssima por não ter estado presente na vida dela. Por que terminaram mal? Ela nunca me contou os detalhes. Francisca hesitou, olhando para as próprias mãos. Porque eu estava envolvida com drogas na época. Nada pesado, mas o suficiente para assustar uma menina como a Marina, que sempre foi certinha, responsável. Ela tentou me ajudar, eu rejeitei a ajuda. Brigamos feio, dissemos coisas horríveis uma para a outra. A revelação pegou Ricardo desprevenido. Drogas? Cocaína, principalmente. Era os anos 2000, eu tinha 18 anos. Achava que era rebelde e incompreendida. Francisca sorriu amargamente. Marina disse que eu estava me destruindo, que ia acabar mal. Eu disse que ela era uma patricinha metida, que não entendia nada da vida real. E o acidente tem a ver com isso? Indiretamente. Francisca parou quando o garçom trouxe os pratos, esperando ele se afastar antes de continuar. Eu estava dirigindo, drogada numa madrugada, voltando de uma festa. Bati o carro, lesionei a coluna. Poderia ter morrido, poderia ter matado alguém. Quando acordei no hospital 2 semanas depois, a primeira coisa que pensei foi que a Marina tinha razão. Ricardo absorveu a informação em silêncio, tentando conciliar a Francisca responsável e centrada que conhecera com a jovem autodestrutiva que ela descrevia. E ela soube do acidente? Não sei. Nossa última conversa havia sido 3 meses antes, quando ela me disse que não queria mais me ver, até eu decidir se queria me matar ou viver de verdade. Francisca tomou um gole de saquê. Irônico, né? Precisei quase morrer para escolher viver. Você tentou falar com ela depois? Tentei, mas soube que ela tinha se mudado, começado a faculdade. Achei que era melhor deixar para lá, que ela estava melhor sem mim. Francisca sorriu tristemente. Aparentemente estava mesmo. Conheceu você, casou, teve a Larissa, virou professora, teve a vida que merecia. Você também merece uma boa vida, Francisca. Mereço? Depois de tudo que fiz? Depois de ter desperdiçado uma amizade tão preciosa por causa da minha burrice? Você tinha 18 anos, estava perdida, precisava de ajuda. Precisava, mas rejeitei quando ela tentou me oferecer. Francisca mexeu no sushi com os palitos, sem comer. Sabe qual é a parte mais cruel dessa história toda? Quando te conheci na festa, quando comecei a gostar de você, senti como se estivesse roubando algo que pertencia a ela. Como se não tivesse direito de ser feliz com o viúvo da mulher que eu magoei. Francisca. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. Marina não ia pensar assim. Ela não era rancorosa. Se vocês eram amigas de verdade, se ela te amava como amiga, ela ia querer que você fosse feliz. Você tem certeza disso? Tenho. Ela sempre dizia que todo mundo merecia uma segunda chance, que as pessoas podiam mudar, crescer, se tornar melhores. Ricardo apertou a mão dela suavemente. Se ela pudesse ver você hoje, fisioterapeuta, ajudando pessoas, sendo gentil com a filha dela, tenho certeza que ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Francisca fechou os olhos e Ricardo viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Você realmente acha isso? Acho, e acho mais. Acho que ela ficaria feliz de saber que 2 pessoas que ela amou se encontraram e talvez possam se ajudar a ser felizes. De novo. Eles terminaram o jantar numa atmosfera mais leve, compartilhando memórias de Marina, descobrindo aspectos da personalidade dela que cada um conhecia de ângulos diferentes.
Quando chegou a hora de ir embora, Francisca insistiu em pagar a conta. Deixa que eu pago, disse Ricardo, tentando pegar a carteira. Não, desta vez eu pago. É minha forma de mostrar que mudei, que posso cuidar de mim mesma e ainda ser generosa com os outros. Ricardo hesitou, lembrando-se de como havia se sentido desconfortável na primeira vez que ela ofereceu pagar algo. Agora, entendendo melhor de onde vinha o gesto, aceitou, com um sorriso. Obrigado pelo jantar, então, e obrigado pela conversa. Obrigado a você por me dar uma segunda chance. Depois do que aconteceu no parque, pensei que não ia me perdoar. Já está perdoado. Mas e agora? O que fazemos com tudo isso que descobrimos? Francisca sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto dela. Agora tentamos descobrir se duas pessoas podem construir algo novo sem esquecer o passado que as trouxe até aqui. Ricardo sentiu uma sensação estranha no peito, como se uma porta fechada há 3 anos estivesse se abrindo lentamente. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Gostaria de tentar isso. Eu também. Outubro chegou com um calor incomum para a época e com ele uma rotina que Ricardo jamais imaginou possível. Há 1 mês e meio, desde o jantar no restaurante japonês, ele e Francisca vinham se encontrando regularmente, às vezes para um café rápido durante o almoço dela na clínica, outras para caminhadas no parque com Larissa ou simplesmente para conversas longas no final da tarde. Neste sábado específico, eles haviam combinado um programa diferente. Visitar a Casa do Grito, no Ipiranga, onde estava acontecendo uma exposição sobre a história de São Paulo. Larissa havia ido passar o dia na casa da avó Marina, deixando Ricardo sozinho com Francisca pela primeira vez em semanas. Nunca imaginei que você gostasse de história, comentou Ricardo, enquanto observavam uma maquete da cidade no século XIX. Marina me influenciou. Ela adorava museus. Dizia que era importante conhecer o passado para entender o presente. Francisca parou em frente a uma fotografia antiga da rua Bresser, não muito longe de onde Ricardo morava. Engraçado como os lugares permanecem, mas as pessoas passam. Você pensa muito nela ainda? Todos os dias, mas agora é diferente. Francisca se virou para ele, com aquele sorriso que havia se tornado familiar. Antes era culpa, remorso. Agora é saudade boa, gratidão pelo que tivemos, pelo que ela me ensinou. Eles continuaram a visita, conversando sobre as transformações da cidade, sobre como suas próprias vidas haviam mudado ao longo dos anos. Quando saíram do museu, o sol do final da tarde dourava as árvores do parque, criando uma atmosfera aconchegante que convidava a caminhadas lentas. Posso te perguntar uma coisa? Disse Ricardo, enquanto seguiam por uma trilha sombreada. Claro. Como você consegue ser tão independente? Financeiramente, digo. Fisioterapia paga bem, mas você tem um apartamento lindo, um carro adaptado, sempre insiste em pagar as coisas. Francisca ficou em silêncio por alguns segundos, empurrando as rodas da cadeira com movimentos mais lentos. É uma pergunta justa. Na verdade, tenho uma situação financeira um pouco diferente. Diferente como? Quando tive o acidente, o motorista do outro carro estava bêbado, rico, filho de empresário, essas coisas. A família dele fez um acordo extrajudicial para evitar escândalo. Francisca parou a cadeira próximo a um banco onde Ricardo se sentou. Recebi uma indenização substancial, o suficiente para me sustentar confortavelmente e ainda sobrar. Ricardo processou a informação, tentando não demonstrar o desconforto que sentiu. Quer dizer, se não for indiscreto, 2,5 milhões, investidos bem, rendem o suficiente para eu viver sem me preocupar com dinheiro. A cifra o pegou completamente desprevenido. Ricardo ganhava bem como mecânico,
Conseguia sustentar a família com dignidade, mas 2,5 milhões era uma quantia que ele nem conseguia dimensionar completamente. Isso te incomoda? Perguntou Francisca, percebendo sua expressão. Não, não é bem isso. É que é muito dinheiro. É, e por muito tempo me senti culpada por isso, como se estivesse lucrando com minha própria tragédia. Francisca olhou para as próprias mãos, mas meu terapeuta me ajudou a entender que o dinheiro era uma forma de responsabilizar quem causou o dano, não um prêmio pela minha lesão. E o que você faz com tudo isso? Vivo, trabalho porque amo o que faço, não porque preciso. Ajudo pessoas quando posso, e às vezes ela hesitou como se estivesse decidindo se deveria continuar. Às vezes uso para fazer coisas que talvez compensem de alguma forma os erros do meu passado. Que tipo de coisas? Pago o tratamento de uma senhora que tem Alzheimer, Dona Benedita. Ela não tem família, não tem dinheiro, para uma casa de repouso decente. Francisca sorriu suavemente. Também contribuo para um centro de reabilitação na Zona Leste. Pessoas que passaram pelo que passei, mas sem a mesma sorte financeira. Ricardo se sentiu pequeno e mesquinho por ter questionado de onde vinha o dinheiro dela. Ali estava uma mulher que havia transformado uma tragédia pessoal em oportunidade de ajudar outros, enquanto ele passava os dias reclamando das dificuldades da vida. Desculpa por ter perguntado isso. Não era da minha conta. Era sim. Se vamos... Francisca parou no meio da frase, corando levemente. Quer dizer, se vamos continuar nos vendo, você tem o direito de entender minha situação. Se vamos continuar nos vendo, Ricardo sorriu. Parece que você está assumindo algo. Estou? Ela arqueou a sobrancelha, provocativa. E você? O que está assumindo? Que quero continuar te vendo. Muito. A confissão saiu mais intensa do que Ricardo pretendia. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. Ricardo, sei que é complicado. Sei que Marina sempre vai estar entre nós, de certa forma. Sei que sou um viúvo com uma filha adolescente e uma vida bem mais simples que a sua. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas também sei que pela primeira vez em 3 anos, acordo de manhã pensando em alguém. Fico ansioso para te ver, para ouvir sua voz, para descobrir mais sobre você. Eu também acordo pensando em você, admitiu Francisca, a voz baixa. E isso me assusta tanto quanto me faz feliz. Por quê? Porque não quero que você esteja comigo por causa da Marina. Não quero ser uma forma de você se manter conectado com ela. Francisca, olha para mim. Ricardo esperou ela erguer os olhos. Você não é uma substituição da Marina. Você é você. Inteligente, corajosa, teimosa, generosa. Você me faz rir, me faz pensar, me irrita e me fascina ao mesmo tempo. Isso não tem nada a ver com minha esposa. E a Larissa? O que ela pensa sobre nós? Ela gosta de você. Fica perguntando quando você vai jantar em casa de novo, quando a Amanda vai voltar para mostrar mais coisas sobre veterinária. Ricardo sorriu. Acho que ela está torcendo mais que eu para isso dar certo. E você? Está torcendo para dar certo? Estou. Mas também estou com medo. De quê? De estragar tudo de novo. De você descobrir que sou um cara comum demais para a vida que você construiu. De me apaixonar de verdade e... Ele parou, percebendo o que havia dito. Se apaixonar de verdade. Francisca repetiu, um sorriso brincando nos lábios. Não foi isso que quis dizer. Foi sim, e sabe de uma coisa? Eu também estou com medo disso. Eles riram, uma risada nervosa que quebrou a tensão do momento. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nos olhos de Francisca. E agora? Perguntou Ricardo. Agora vamos com calma. Um dia de cada vez.
Sem pressa, sem pressão. Francisca estendeu a mão para ele, mas também sem medo de tentar. Ricardo pegou a mão dela, sentindo a maciez da pele, a firmeza do aperto. Era uma mão que havia enfrentado tragédias, reconstruído uma vida, ajudado pessoas a se recuperarem. Era uma mão que valia a pena segurar. "Posso te levar para jantar?" perguntou ele. "Em algum lugar bem simples que não custe uma fortuna?" "Pode, mas eu pago a sobremesa." "Pode." Quando voltaram para casa naquela noite, Ricardo se sentia diferente. Mais leve, mais esperançoso. Pela primeira vez desde a morte de Marina, conseguia imaginar um futuro que não fosse apenas uma repetição infinita do presente. Não sabia ainda que Francisca guardava segredos muito maiores sobre sua conexão com Marina. Segredos que testariam não apenas o relacionamento deles, mas sua capacidade de perdoar e compreender as complexidades dolorosas do passado. Por enquanto, bastava a sensação de que estava descobrindo aos 42 anos que era possível recomeçar sem apagar o que veio antes. Dezembro chegou com o calor sufocante que transformava São Paulo numa panela de pressão urbana. Ricardo havia decidido organizar uma festa de aniversário para Larissa na casa da família, algo que não fazia desde antes da morte de Marina. A ideia havia partido da própria adolescente, que completaria 16 anos e queria comemorar com alguns amigos da escola, a família e, especialmente, com Francisca e Amanda. "Tem certeza que quer fazer isso aqui em casa?" perguntou Ricardo pela terceira vez naquela manhã, enquanto pendurava bandeirolas coloridas no quintal. "Podemos alugar um salão, fazer numa churrascaria." "Pai, para de ser neurótico!" gritou Larissa da cozinha, onde preparava brigadeiros com a ajuda de Solange. "É minha festa! Eu quero aqui em casa, com as pessoas que eu gosto." O quintal da casa estava irreconhecível. Ricardo havia capinado o gramado, podado a mangueira, montado mesas improvisadas com cavaletes e tábuas emprestadas dos vizinhos. Francisca havia insistido em trazer a decoração e parte da comida, usando seu talento organizacional, como ela mesma se descrevia com humor. "Seu Ricardo, que transformação!" comentou seu Antônio, o vizinho de 70 anos que morava 3 casas adiante. O velho havia aparecido cedo para ajudar com a montagem das mesas, trazendo consigo a curiosidade natural de quem acompanhava a vida do bairro há décadas. Fazia tempo que não via essa casa tão animada. "É, seu Antônio, a Larissa merece uma festa boa. E aquela moça que vai vir, a da cadeira de rodas?" O idoso baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo. "Parece muito educada, muito fina. Francisca, é uma boa pessoa." "Ah, Francisca." Os olhos de seu Antônio se iluminaram com uma expressão de reconhecimento. "Francisca Oliveira, né?" Ricardo parou de amarrar o barbante das bandeirolas. "Como o senhor sabe o sobrenome dela?" "Rapaz, essa moça é praticamente uma heroína aqui no bairro." Seu Antônio se aproximou, com aquela empolgação de quem tinha uma boa história para contar. "Você não sabe da história dela?" "Que história?" "A do acidente do ônibus escolar. Foi há uns 20 anos, ali na Radial Leste. Um ônibus da escola municipal perdeu o freio na descida e ia bater direto numa árvore cheia de crianças esperando a condução." Ricardo sentiu o estômago se contrair. "E o que ela tem a ver com isso?" "Ela estava passando de carro, viu o que ia acontecer e jogou o carro dela na frente do ônibus para mudar a direção." Seu Antônio gesticulava animadamente, como se estivesse revivendo a cena. "Salvou umas 15 crianças, mas o carro dela capotou. Foi por isso que ela ficou na cadeira de rodas." O mundo pareceu girar em volta de Ricardo. Todas as peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar. O acidente que Francisca sempre mencionava vagamente, a indenização que ele havia imaginado ser por imperícia de terceiros, a forma como ela falava sobre fazer as pazes com o passado. "Tem certeza disso, seu Antônio?" "Claro que tenho.
Meu neto Paulo estava naquele ônibus. Hoje ele é contador, tem 2 filhos, vida boa. Tudo graças à coragem dessa moça. O idoso balançou a cabeça com admiração. Na época, o bairro inteiro se mobilizou para ajudar ela no hospital. Fizeram até rifa para comprar uma cadeira melhor. E ela sabe que o senhor se lembra disso? Nunca conversei com ela sobre o assunto, mas sempre que a vejo por aqui, fico pensando se ela se lembra de nós, do pessoal que ia visitar no hospital. Ricardo terminou de pendurar as bandeirolas no piloto automático, com a mente fervilhando de pensamentos contraditórios. Francisca não havia apenas mentido sobre as circunstâncias do acidente. Havia omitido completamente que era uma heroína que havia sacrificado a própria mobilidade para salvar crianças. Por que esconderia uma coisa dessas? Por que inventar uma história sobre um motorista bêbado quando a verdade a pintava como alguém corajosa e altruísta? Os convidados começaram a chegar no final da tarde. Primeiro vieram os amigos de Larissa da escola, adolescentes barulhentos que transformaram o quintal numa explosão de risadas e música. Depois chegaram Amanda e Francisca, trazendo um bolo decorado profissionalmente e presentes embrulhados em papel dourado. "Pai, você está estranho desde de manhã", sussurrou Larissa quando ele a abraçou para dar os parabéns. "Que foi?" "Nada, princesa. Só estou nervoso com a festa." Mas não era nervosismo. Era uma mistura, confusa de admiração, confusão e uma ponta de irritação. Durante toda a festa, Ricardo observou Francisca interagindo com naturalidade com todos os convidados, conversando com os amigos de Larissa, ajudando Solange na cozinha, rindo das piadas de seu Antônio, que, curiosamente, não mencionou nada sobre o acidente. Foi durante o momento de cantar parabéns que a situação se complicou. Seu Antônio, talvez influenciado pelos 2 copos de cerveja que havia tomado, resolveu fazer um discurso improvisado. "Quero aproveitar que estamos todos reunidos para falar uma coisa", anunciou ele, batendo o garfo no copo para chamar atenção. "Larissa, você é uma menina de sorte por ter pessoas tão especiais na sua vida. Seu pai é um homem trabalhador e honesto. E essa moça aqui..." Ele apontou para Francisca, que ficou visivelmente desconfortável. "É uma verdadeira heroína." Seu Antônio tentou interromper Francisca, mas o idoso continuou empolgado. "Não, deixa eu falar. Esta mulher salvou a vida de 15 crianças há 20 anos. Jogou o próprio carro na frente de um ônibus desgovernado para proteger as crianças." Sua voz ficou emocionada. "Meu neto Paulo estava naquele ônibus. Se não fosse por ela, eu não teria conhecido meus bisnetos." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os adolescentes pararam de conversar. Solange deixou o refrigerante no meio da mesa. Amanda olhava alternadamente para a tia e para Ricardo. Francisca estava pálida, com as mãos trêmulas segurando o guardanapo. "É verdade, Francisca?" perguntou Larissa com os olhos brilhando de admiração. "Você realmente fez isso?" Francisca olhou rapidamente para Ricardo, viu a expressão dele, uma mistura de incompreensão e cobrança, e respirou fundo. Foi há muito tempo. Não é uma coisa que gosto de comentar." "Mas por que não?" insistiu um dos amigos de Larissa. "Isso é incrível. Você é tipo uma super-heroína." "Porque não me sinto como heroína", respondeu Francisca, a voz baixa. "Agi por instinto. Qualquer pessoa faria a mesma coisa." "Não, qualquer pessoa não faria", disse seu Antônio com firmeza. "A maioria das pessoas teria freado ou desviado para se proteger. Você pensou nas crianças primeiro." Ricardo permaneceu em silêncio durante o resto da festa, observando Francisca se esquivar habilmente de mais perguntas sobre o acidente, mudando de assunto sempre que alguém tentava aprofundar o tema. Quando os convidados começaram a ir embora, ele se ofereceu para ajudá-la a levar as coisas até o carro. "Precisamos conversar", disse ele, quando ficaram sozinhos na garagem. "Eu sei." Francisca colocou as sobras do bolo no porta-malas do carro adaptado. "Você está bravo comigo.
Não estou bravo, estou confuso. Ricardo se apoiou na parede, cruzando os braços. Por que você mentiu sobre o acidente? Não menti, só não contei tudo. Francisca, você inventou uma história sobre um motorista bêbado, sobre uma indenização por negligência. Me fez pensar que foi vítima de um idiota irresponsável. Tecnicamente, recebi mesmo uma indenização. A prefeitura me indenizou pela lesão, já que foi um ônibus municipal. Ela evitava o olhar dele, organizando e reorganizando as coisas no porta-malas. Não é sobre o dinheiro, é sobre você ter escondido que é uma heroína. Não sou heroína. A voz de Francisca saiu mais alta que o normal, carregada de frustração. Sou alguém que tomou uma decisão num segundo e teve que viver com as consequências para sempre. Consequências? Você salvou 15 crianças e destruí minha própria vida. Perdi a capacidade de andar, perdi a chance de ter a vida normal que sempre sonhei, perdi... Ela parou abruptamente, como se fosse dizer algo que não deveria. Perdi o quê, Francisca? Nada, esquece. Não, fala. O que mais você perdeu? Francisca fechou o porta-malas com mais força que o necessário e se virou para encará-lo. Havia lágrimas nos olhos dela, mas também uma determinação feroz. Perdi minha chance com a Marina, tá bom? Era isso que você queria ouvir? A confissão atingiu Ricardo como um raio. Sua chance? Como assim? Nós éramos mais que amigas, Ricardo. Muito mais. E no dia do acidente, eu estava indo encontrar ela para me desculpar por nossa briga, para dizer que tinha parado com as drogas, que queria tentar de novo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Quando acordei no hospital, soube que era tarde demais. Ela tinha conhecido outra pessoa, tinha seguido em frente, e eu não podia mais oferecer a ela a vida que ela merecia. O mundo de Ricardo desmoronou e se reconstruiu num instante. Tudo fazia sentido agora. A culpa excessiva sobre o fim da amizade, o jeito como Francisca falava sobre Marina, a relutância em se aproximar dele. Outra pessoa. Era eu? Era você. Eles ficaram em silêncio na garagem mal iluminada, o peso da revelação pairando entre eles como uma tempestade prestes a estourar. Ricardo tentava processar a informação. A mulher por quem estava se apaixonando havia amado sua falecida esposa. O acidente que mudou a vida de Francisca tinha acontecido no exato momento em que ela ia tentar reconquistar Marina. O destino havia pregado neles a mais cruel das coincidências. A casa ficou em silêncio absoluto depois que todos os convidados se foram. Ricardo recolheu copos e pratos espalhados pelo quintal com movimentos mecânicos, a mente ainda processando a bomba que Francisca havia detonado na garagem. Larissa, exausta da festa e inconsciente do drama que havia se desenrolado, dormiu pouco depois da meia-noite, deixando o pai sozinho com pensamentos que se atropelavam em sua cabeça. Francisca havia amado Marina. Não apenas como amiga, mas romanticamente. O acidente que a deixou na cadeira de rodas aconteceu quando ela tentava reconquistar sua esposa. E agora, 20 anos depois, o destino havia colocado os três, ou dois, já que Marina não estava mais ali, numa situação impossível. Durante a madrugada, Ricardo caminhou pela casa como um fantasma, parando em frente às fotos de Marina espalhadas pela sala. Será que ela havia sentido algo pela amiga além de amizade? Será que havia pistas que ele nunca percebeu? Marina sempre foi reservada sobre seu passado romântico antes dele, mencionando apenas alguns namorados do colegial, nada sério. Na manhã seguinte, domingo, Ricardo estava tomando café quando o telefone tocou. Era Francisca. "Podemos conversar?" A voz dela soava cansada, como se também tivesse passado a noite em claro. "Claro. Quer vir aqui?" "Prefiro que você venha aqui. Há algumas coisas que preciso te mostrar." 1 hora depois, Ricardo tocou a campainha do apartamento de Francisca.
Ela abriu a porta usando uma camiseta simples e o rosto lavado, sem maquiagem, parecendo mais jovem e vulnerável que de costume. Obrigada por ter vindo, disse ela, conduzindo-o para a sala. Sei que deve estar e com 1000 perguntas na cabeça. Algumas, admitiu Ricardo, sentando-se no sofá. Mas a principal é, por que não me contou isso antes? Porque tinha medo da sua reação. Medo de você achar que eu estava me aproximando de vocês por motivos errados. Francisca foi até uma estante e retirou uma caixa de sapatos antiga. E porque algumas coisas são difíceis demais de explicar só com palavras. Ela colocou a caixa na mesa de centro e a abriu. Dentro havia cartas, fotografias, recortes de jornal e alguns objetos pequenos que Ricardo não conseguiu identificar à primeira vista. São cartas que escrevi para a Marina ao longo dos anos, mas nunca enviei, explicou Francisca, pegando um maço de envelopes amarelados. Comecei a escrever depois do acidente, quando soube que ela tinha se casado com você. Você escreveu cartas para minha esposa por 20 anos? Não todas as semanas, mas sim, sempre que sentia saudades, sempre que alguma coisa importante acontecia na minha vida, sempre que via alguma coisa que ela gostaria. Francisca abriu uma das cartas e mostrou a ele. Olha esta aqui. Escrevi quando me formei em fisioterapia. Ricardo leu em silêncio. Marina, hoje me formei em fisioterapia. Você ficaria orgulhosa? Lembra quando você dizia que eu tinha mãos de curar, mesmo quando eu só usava elas para me destruir? Talvez você sempre soubesse o que eu levaria anos para descobrir. Espero que seja feliz com seu marido. Espero que ele te ame como você merece ser amada. A letra era cuidadosa, emocional. Ricardo sentiu uma pontada estranha no peito. Não era exatamente ciúme, mas algo próximo disso. E esta, continuou Francisca mostrando outra carta. Escrevi quando soube que vocês tinham tido a Larissa. Marina, soube que você teve uma filha, Larissa. Nome bonito, deve ter sido você que escolheu. Sempre gostou de nomes diferentes, com história. Espero que ela tenha seus olhos curiosos e sua bondade infinita. Espero que cresça sabendo como é sortuda por ter uma mãe como você. Francisca. Ricardo não sabia o que dizer. Havia algo tocante e perturbador naquelas cartas. Uma devoção que atravessara décadas sem esperança de resposta. Tem mais. Ela pegou uma fotografia no fundo da caixa. Era uma imagem desbotada de 2 adolescentes abraçadas, sorrindo para a câmera. Essa foi tirada no dia do meu aniversário de 18 anos, 3 meses antes da nossa briga. Ricardo observou a foto. Marina parecia tão jovem, tão feliz. E o jeito como ela olhava para Francisca, havia algo ali que ele nunca havia visto nos olhos de sua esposa quando olhava para ele. Uma intimidade diferente. Uma conexão que parecia ir além da amizade. Ela sabia? Perguntou ele. Sabia que sentia isso por ela? Sabia. Na verdade, chegamos a ficar juntas por algumas semanas antes da minha fase das drogas. Francisca sorriu tristemente. Foi minha primeira vez com uma mulher. E, pela reação dela, acho que foi a primeira vez dela também. O impacto da revelação fez Ricardo se recostar no sofá. Marina havia tido um relacionamento com uma mulher, com Francisca, e ele nunca soube, nunca suspeitou. Por que vocês terminaram? Porque eu me assustei. Era 2004. Éramos 2 meninas de 18 anos numa sociedade que ainda era muito preconceituosa. Marina estava pronta para enfrentar o mundo, mas eu não estava. Comecei a usar drogas para fugir da confusão que sentia. Comecei a sair com caras só para provar para mim mesma que era normal. Francisca balançou a cabeça. Marina tentou me ajudar, disse que não importava o que os outros pensassem, que o que importava era o que sentíamos uma pela outra. Mas eu estava muito assustada, muito perdida. E a briga? Foi quando ela me deu um ultimato.
Ou eu parava com as drogas e assumia meus sentimentos, ou ela ia seguir em frente. Eu escolhi as drogas. Disse coisas horríveis para ela, coisas que ainda me envergonham. Francisca limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. 3 meses depois, quando finalmente entendi que ela estava certa sobre tudo, já era tarde demais. Ricardo pegou outra carta da caixa. Esta mais recente, datada de 3 anos atrás. Marina, soube que você morreu. Não consigo acreditar que nossa última conversa tenha sido aquela briga horrível. Queria tanto ter te pedido desculpas, ter te dito que você estava certa sobre tudo. Espero que tenha sido feliz com Ricardo. Espero que ele tenha te dado o amor que eu não tive coragem de dar. Perdoa uma amiga covarde que levou 20 anos para crescer. Você escreveu isso quando ela morreu? No dia do enterro, eu estava lá, Ricardo, no fundo da igreja, numa cadeira de rodas, vendo vocês se despedirem dela. Francisca o olhou nos olhos. Vi você segurando a Larissa, vi como vocês estavam destruídos e pensei que talvez fosse minha penitência, saber que ela havia encontrado a felicidade que eu não soube dar a ela. Por isso você não se aproximou de nós na época? Como poderia? Oi, sou a ex-namorada da sua esposa que você nem sabia que existia? Francisca sorriu amargamente. Além do mais, eu não tinha direito àquela dor. Vocês eram a família dela. Eu era só uma página virada há muito tempo. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Tudo em que acreditava sobre sua vida com Marina estava sendo reescrito. Ela havia amado uma mulher antes dele. Havia escondido uma parte fundamental de quem era. E agora ele estava se apaixonando por essa mesma mulher. Quando você me conheceu na festa junina, disse ele, ainda de costas, você já sabia quem eu era? Não. Só quando Solange falou seu sobrenome completo, Ricardo Mendes, e mencionou que você era viúvo. Mesmo assim, demorei para ter certeza. Mendes é um sobrenome comum. E quando soube? Quando vi a foto da Marina na sua carteira naquele dia no parque, pensei em fugir, em inventar uma desculpa e desaparecer da sua vida. Por que não fez isso? Francisca foi até ele parando a cadeira próxima à janela. Porque quando te olhei naquele dia, vi a mesma dor que eu carregava há 20 anos. A dor de alguém que perdeu a pessoa mais importante da vida e não sabia como continuar. E pensei que talvez pudéssemos nos ajudar. Ou talvez, disse Ricardo, se virando para encará-la, você tenha visto uma forma de se aproximar dela novamente, através de mim. A acusação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Francisca empalideceu, mas não desviou o olhar. É isso que você realmente pensa de mim? Não sei mais o que pensar, Francisca. Descobrir que minha esposa teve um relacionamento que ela nunca me contou, que a mulher por quem estou me apaixonando era amante dela. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, frustrado. É muita coincidência, não acha? Muito conveniente. Conveniente? A voz de Francisca ficou fria. Você acha que foi conveniente descobrir que o homem que estou aprendendo a amar é o marido da única pessoa que já amei de verdade? Você acha que foi conveniente ter que escolher entre ser honesta com você e perder você, ou mentir e viver com a culpa? Então por que não foi embora quando descobriu? Porque me apaixonei por você. A confissão saiu como um grito. Porque pela primeira vez em 20 anos, alguém me fez sentir viva de novo. Porque quando olho para você, não vejo o marido da Marina. Vejo o Ricardo que faz piada ruim, que fica nervoso quando tem que escolher comida japonesa, que ama a filha mais que a própria vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções contraditórias. Ricardo viu as lágrimas nos olhos de Francisca e soube que ela estava dizendo a verdade. Mas saber da verdade não tornava a situação
menos complicada. Eu preciso de tempo, disse. Ele finalmente. Preciso processar tudo isso. Eu entendo. Francisca começou a guardar as cartas na caixa. Mas Ricardo... Sim, a Marina não está mais aqui. Nós estamos. E por mais doloroso que seja o passado, ele não pode decidir nosso futuro. Ricardo não respondeu. Saiu do apartamento carregando mais perguntas que respostas, mais dúvidas que certezas. Na sua cabeça, ecoavam as palavras de Francisca. A Marina não está mais aqui. Nós estamos. Mas como seguir em frente quando o passado havia se tornado tão presente? Janeiro trouxe consigo o calor escaldante típico do verão paulistano e uma tensão que parecia impregnar cada canto da casa. Fazia 3 semanas desde a revelação no apartamento de Francisca e Ricardo ainda não havia conseguido organizar seus pensamentos. Larissa percebia que algo estava errado. As perguntas sobre quando Francisca voltaria para jantar com eles se tornaram mais frequentes e mais diretas. "Pai, vocês brigaram de novo?" perguntou ela numa manhã de sábado, enquanto Ricardo remexia distraidamente numa tigela de cereal que havia esfriado há muito tempo. "Não brigamos, princesa. Só estamos dando um tempo." "Dando um tempo?" Larissa largou o pedaço de torrada que estava comendo. "Pai, você gosta dela ou não gosta? É complicado. Por que tudo na sua vida tem que ser complicado?" A frustração na voz da adolescente era palpável. "A Francisca é legal, ela gosta de você, vocês se dão bem. Qual é o problema?" Como explicar para uma menina de 16 anos que o problema era que a mulher por quem ele estava se apaixonando havia sido namorada de sua mãe? Como dizer que descobrir essa verdade havia bagunçado completamente sua percepção sobre quem Marina realmente era? "Larissa, você se lembra de sua mãe falando sobre alguma amiga especial do colegial? Alguém chamada Fran?" A pergunta pegou a adolescente desprevenida. Ela franziu a testa, pensando, Fran. Seus olhos se iluminaram. "Ah, lembro sim. A mamãe às vezes mencionava uma Fran que foi muito importante para ela. Dizia que tinha perdido contato, que sentia saudades." "Importante como?" "Não sei. Só disse que foi uma amizade muito especial, que marcou muito a vida dela." Larissa parou, observando a expressão do pai. "Por que você está perguntando isso?" Antes que Ricardo pudesse responder, a campainha tocou. Era Solange, carregando sacolas de supermercado e sua energia habitual. "Bom dia, família linda! Trouxe umas coisinhas para o almoço de domingo." Ela parou na entrada da cozinha, notando a tensão no ar. "Nossa, que clima pesado é esse? Aconteceu alguma coisa?" "A Sol sabe de alguma coisa sobre uma amiga da Marina chamada Fran?" perguntou Larissa antes que Ricardo pudesse impedi-la. Solange ficou imóvel, as sacolas ainda nas mãos, com uma expressão que passou rapidamente de surpresa para algo parecido com pânico. "Fran? Por que vocês estão perguntando sobre a Fran? Você conhece ela?" Ricardo se levantou da mesa, prestando atenção na reação da cunhada. Marina mencionava ela às vezes." Solange colocou as sacolas na pia, evitando o olhar dele. "Mas faz tanto tempo, por que o interesse?" "Sol," Ricardo se aproximou dela, "preciso que você seja honesta comigo. O que você sabe sobre a relação entre Marina e essa Fran?" Solange suspirou profundamente, como quem carregava um peso há muito tempo. "Larissa, querida, você pode ir ao supermercado comprar refrigerante? Acabei esquecendo." "Tia Sol, eu acabei de tomar café da manhã." "Larissa, vai, por favor," insistiu Ricardo, pegando dinheiro da carteira. "Compra aquele guaraná que você gosta." Depois que a adolescente saiu, Solange se sentou pesadamente numa cadeira da cozinha. "Marina me fez prometer que nunca contaria isso para ninguém. Especialmente não para você." "Contar o quê?" "Sobre ela e a Francisca, porque era a Francisca, né? A moça da festa junina."
Solange olhou para ele com uma mistura de culpa e alívio. Eu sabia desde o momento que vocês se conheceram. Reconheci ela na hora. A confirmação atingiu Ricardo como um soco no estômago, mesmo ele já suspeitando. Você sabia que elas tinham sido namoradas? Sabia. Marina me contou alguns anos depois que se casaram numa crise de consciência. Disse que se sentia mal por ter escondido isso de você, mas que tinha medo da sua reação. Medo de... Quê? De eu não aceitar o passado dela? Medo de você achar que ela não te amava completamente. Medo de você questionar se ela realmente era quem você pensava que era. Solange pegou a mão dele. Ricardo, minha irmã te amava mais que tudo neste mundo. O que aconteceu com a Francisca foi uma fase da vida dela. Uma fase importante, mas que terminou. Terminou por quê? Marina me contou que a Francisca tinha se envolvido com drogas, que ela tentou ajudar. Não só isso. Solange hesitou. Marina descobriu que estava grávida. O mundo parou. Grávida? De quem? De um cara com quem ela ficou algumas vezes depois que terminou com a Francisca. Um relacionamento casual, sem importância. Solange respirou fundo. Ela perdeu o bebê com 3 meses de gestação, mas foi nessa época que decidiu que queria uma vida diferente, mais tradicional, mais segura. Ela nunca me contou sobre essa gravidez, porque doeu muito, e porque quando conheceu você, 2 anos depois, achou que não precisava carregar o peso de todas as dores do passado para o relacionamento novo. Ricardo se apoiou na pia, tentando processar todas as informações. Marina havia escondido tanto dele. O relacionamento com Francisca, uma gravidez perdida, medos e inseguranças que ela nunca compartilhou. E a Francisca? Marina sabia que ela tinha sofrido o acidente? Soube anos depois, quando viu uma matéria no jornal sobre o acidente do ônibus. Ficou muito abalada, quis procurar ela no hospital. E procurou? Não, porque nessa época vocês já estavam namorando sério, já falavam em casamento. Solange olhou para as próprias mãos. Marina achou que seria injusto com você, que seria mexer em águas paradas. E também acho que ela teve medo. Medo de quê? Medo de descobrir que ainda sentia alguma coisa. Medo de confundir o passado com o presente. O silêncio na cozinha foi quebrado apenas pelo barulho do ar-condicionado. Ricardo sentia como se estivesse conhecendo Marina pela primeira vez, descobrindo camadas de sua personalidade que ela havia mantido cuidadosamente escondidas. Sol, você acha que Marina ainda amava a Francisca quando se casou comigo? Não da forma que você está pensando. Mas acho que a Francisca foi o grande amor da juventude dela, sabe? O tipo de amor que marca para sempre, mesmo quando a gente segue em frente. Solange segurou o rosto dele com as mãos. Mas, Ricardo, o amor que ela sentia por você era diferente. Era maduro, era escolha, era construção de vida, era real. Como você pode ter certeza? Porque eu via minha irmã com você. Via como os olhos dela brilhavam quando você chegava do trabalho, como ela ficava ansiosa quando você se atrasava, como ela falava de você quando não estava por perto. Solange sorriu. E porque sei como ela ficou quando soube que estava grávida da Larissa. Ela me disse, Sol, agora minha vida está completa. Tenho o homem que amo e vou ter o filho dele. E se a Francisca não tivesse se acidentado? E se tivesse aparecido na vida dela quando estávamos casados? Não sei, Ricardo. Ninguém pode saber. Mas sei que Marina escolheu ficar com você todos os dias durante 15 anos de casamento. Isso tem que contar para alguma coisa. Larissa voltou do supermercado carregando não apenas refrigerante, mas também sorvete e uma expressão curiosa. Conversa terminada? Perguntou ela, olhando alternadamente para o pai e a tia. Sim, amor.
disse Solange rapidamente. Seu pai só queria entender algumas coisas sobre o passado da mamãe. E entendeu? Larissa dirigiu a pergunta ao pai. Algumas coisas, admitiu Ricardo. Outras ficaram ainda mais confusas. Naquela noite, depois que Solange foi embora e Larissa subiu para o quarto, Ricardo se sentou no sofá da sala, olhando para as fotos de Marina espalhadas pela casa. Em cada imagem, tentava encontrar pistas do que ela havia escondido dele, sinais de um passado mais complexo do que imaginava. Pegou o telefone várias vezes para ligar para Francisca, mas sempre desistia antes de discar. O que diria? Como conciliar o amor que sentia por ela com a descoberta de que Marina havia conscientemente escolhido esconder partes fundamentais de si mesma? Mais importante, como saber se o que sentia por Francisca era real ou apenas um eco dos sentimentos não resolvidos que Marina havia deixado para trás? A noite se arrastou sem respostas, apenas com a certeza crescente de que algumas verdades, uma vez descobertas, mudavam tudo irreversivelmente. Fevereiro chegou com chuvas torrenciais que transformaram São Paulo num caos urbano. Ricardo havia passado as últimas semanas evitando qualquer contato com Francisca, mergulhando no trabalho como forma de escapar dos pensamentos que o atormentavam. Mas a vida tem uma forma peculiar de forçar confrontos que tentamos evitar. A ligação veio numa sexta-feira à tarde, enquanto Ricardo trocava o óleo de um Civic na oficina. Ricardo, é a Amanda, sobrinha da Francisca. Oi, Amanda, tudo bem? Na verdade, não. A voz da jovem soava preocupada. A Francisca está no Hospital das Clínicas. Teve uma complicação relacionada à lesão na coluna. Ela está pedindo para falar com você. O sangue de Ricardo gelou. O que aconteceu? Os médicos disseram que é uma infecção grave na região da lesão antiga. Pode ser séria se não for tratada adequadamente. Amanda hesitou. Ela não tem mais ninguém, Ricardo. Os pais morreram, não tem irmãos. Você e a Larissa são as pessoas mais próximas que ela tem. Agora, Ricardo olhou para as próprias mãos sujas de graxa, para a oficina ao redor, para a vida simples e controlada que havia construído, e percebeu que nada disso importava se Francisca estava em perigo. Que hospital? Que quarto? Uma hora depois, Ricardo caminhava pelos corredores assépticos do Hospital das Clínicas, carregando um misto de ansiedade e culpa que crescia a cada passo. Larissa havia insistido em acompanhá-lo, dizendo que, se a Francisca está doente, nosso lugar é ao lado dela. Encontraram Amanda na sala de espera do 5º andar, com os olhos vermelhos de quem havia chorado. Como ela está? Perguntou Larissa, abraçando a jovem. Estável, mas ainda com febre alta. A infecção foi causada por uma úlcera de pressão que se desenvolveu sem ela perceber. Amanda secou os olhos. Os médicos dizem que ela vinha negligenciando os cuidados básicos há algumas semanas, como se não estivesse se importando consigo mesma. A culpa atingiu Ricardo como uma pancada. Ele sabia que Francisca era meticulosa com os cuidados médicos que sua condição exigia. Se ela estava se negligenciando, era porque algo a estava perturbando profundamente. Posso vê-la? Perguntou ele. Quarto 517. Mas Ricardo... Amanda segurou o braço dele. Ela está meio sedada por causa da dor, e tem uma coisa que você precisa saber antes de entrar. O quê? Ela tem uma caixa de cartas no quarto, cartas que sua esposa escreveu para ela ao longo dos anos. O mundo pareceu girar. Como assim? Cartas que a Marina enviou para ela depois do acidente. Aparentemente, elas mantiveram contato por correspondência durante anos, sem você saber. Ricardo se apoiou na parede, sentindo as pernas fracas. Isso é impossível. Marina nunca... As cartas estão lá, Ricardo. A Francisca pediu para eu dar elas para você se alguma coisa acontecesse com ela. O quarto 517
estava mergulhado numa penumbra suave. Francisca dormia, conectada a soros e monitores, parecendo menor e mais frágil que Ricardo jamais a havia visto. Sobre a mesa de cabeceira, uma caixa de madeira pequena aguardava como uma bomba prestes a explodir. Francisca! Chamou ele baixinho, se aproximando da cama. Ela abriu os olhos lentamente, demorou alguns segundos para focalizá-lo. Ricardo, você veio. Claro que vim. Como você está se sentindo? Como alguém que está pagando pelos próprios erros. Sua voz estava rouca, mas o olhar permanecia lúcido. As cartas? Amanda te contou sobre as cartas? Contou. Ricardo olhou para a caixa. Marina escreveu para você? Escreveu por 15 anos, desde pouco depois do meu acidente até poucos dias antes de morrer. As palavras atingiram Ricardo como tiros certeiros. 15 anos? Ela manteve contato com você durante todo o nosso casamento? Manteve, mas não da forma que você está pensando. Francisca tentou se sentar na cama fazendo uma careta de dor. Pega a caixa, lê as cartas. Você merece saber a verdade completa. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu a caixa. Dentro, havia dezenas de cartas organizadas cronologicamente, desde 2005 até 3 anos atrás. Pegou a primeira, datada de 6 meses após o acidente de Francisca. Francisca, soube pelo jornal sobre o que você fez, sobre as crianças que você salvou. Estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa da mulher corajosa que você se tornou. Sei que não temos mais o direito de estar na vida uma da outra, mas não posso deixar de escrever. Espero que você se recupere bem. Espero que encontre a paz que merece. A letra era inconfundivelmente de Marina. Ricardo sentiu o peito apertar ao reconhecer a caligrafia que ele havia visto em bilhetes de supermercado e anotações de agenda durante tantos anos. Por que ela escreveu para você? Perguntou ele. Lê mais. Vai entender. Ricardo pegou uma carta de alguns anos depois. Fran, me casei. Sei que você vai ficar feliz por mim. Ricardo é um homem bom, trabalhador, me faz rir. Não é o tipo de amor intenso e confuso que vivemos, mas é um amor sólido que me dá segurança. Espero que você também encontre alguém que te faça feliz. Você merece todo o amor do mundo. E outra de quando Larissa nasceu. Francisca, tive uma filha, Larissa. Quando a vi pela primeira vez, pensei em você, em como você adorava crianças, em como seria uma mãe maravilhosa. Sei que não posso mais fazer parte da sua vida, mas queria que soubesse que há uma parte de mim que sempre se lembrará de você com carinho. Ricardo leu carta após carta, acompanhando a vida de Marina através de palavras dirigidas à mulher que ela havia amado na juventude. Não eram cartas românticas, eram cartas de uma amiga que se importava genuinamente, que acompanhava de longe a recuperação e a vida de alguém que havia sido importante. Ela nunca te esqueceu, disse Francisca baixinho, mas também nunca tentou voltar para você. Respeitava a vida que tinha construído com você. E você? Você respondia às cartas? Algumas vezes, poucas. Tinha medo de atrapalhar a felicidade dela. Francisca fechou os olhos. A última carta dela? Você precisa ler a última carta. Ricardo procurou na caixa e encontrou um envelope diferente dos outros. Mais grosso, com a letra de Marina tremulosa, claramente escrita com dificuldade. Francisca, os médicos disseram que tenho pouco tempo. Um câncer que descobrimos tarde demais. Não consegui contar para o Ricardo ainda. Estou com medo de deixá-lo sozinho, com medo de deixar a Larissa sem mãe. Sei que não tenho o direito de pedir isso, sei que causamos muita dor uma a outra no passado, mas preciso te pedir um favor. Se algum dia você encontrar o Ricardo depois que eu partir, cuida dele. Ele é teimoso, orgulhoso, vai tentar fazer tudo sozinho. E a Larissa...
Ela vai precisar de uma figura feminina na vida. Não estou pedindo para você substituí-los por mim. Estou pedindo para você usar toda aquela capacidade de amar que eu sei que existe em você para ajudar duas pessoas que serão as mais importantes da minha vida. Se você conseguir fazer isso, se conseguir ajudá-los a serem felizes de novo, talvez possamos finalmente fazer as pazes com nosso passado. Te amo, Fran. Sempre te amei, de formas diferentes, em épocas diferentes, mas sempre com sinceridade. Obrigada por ter sido a primeira pessoa a me mostrar como o amor pode ser intenso e transformador. Marina. Ricardo terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. A caixa caiu de suas mãos, espalhando as outras cartas pelo chão do quarto. Ela sabia, sussurrou ele. Marina sabia que ia morrer e pediu para você cuidar de nós. Pediu, mas eu só soube da carta depois do acidente dela. Chegou pelo correio 2 semanas depois do enterro. Francisca também chorava. Pensei que fosse coincidência quando te conheci na festa, mas quando percebi quem você era, entendi que talvez fosse o destino me dando uma chance de cumprir o último pedido dela. Por isso você se aproximou de nós. Por isso comecei, mas não foi por isso que me apaixonei por você, Ricardo. Isso aconteceu porque você é quem você é, porque você me faz rir, me faz pensar, me faz querer ser uma pessoa melhor. Ricardo se sentou na cadeira ao lado da cama, com a cabeça entre as mãos. Tudo isso, toda a nossa história, começou com uma promessa que você fez para minha esposa morta. Começou assim, mas não é assim que tem que terminar. Como posso saber o que é real? Como posso saber se você me ama ou se está apenas cumprindo uma obrigação? Francisca estendeu a mão, tocando o rosto dele. Porque se fosse apenas obrigação, eu teria desistido quando você se afastou. Porque se fosse apenas cumprimento de promessa, eu não estaria aqui no hospital, doente de preocupação por ter perdido você. Francisca, Ricardo, Marina está morta. A promessa que fiz para ela já foi cumprida. Vocês dois estão bem, estão seguindo em frente. Agora o que tenho para te oferecer não é mais um favor para uma amiga morta. É amor. Amor de verdade, construído a partir de quem somos hoje, não de quem fomos no passado. Naquela noite, Ricardo ficou no hospital até Francisca adormecer. Segurou a mão dela, observou sua respiração se acalmar, pensou sobre coincidências impossíveis e promessas que atravessam a morte. Quando finalmente saiu do hospital, levava consigo a certeza de que algumas histórias são complexas demais para serem julgadas pelos padrões normais, e que, às vezes, o amor verdadeiro nasce das circunstâncias mais improváveis, mas se torna real pela escolha cotidiana de duas pessoas que decidem construir algo novo sobre as cinzas do passado. A chuva havia parado e São Paulo brilhava sob as luzes da madrugada, lavada e renovada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu Ate Aqui, comente. Eu assisti Ate Aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final, para você que está muito emocionante.